Shalom, queridos, nós estamos cada dia mais se aproximando, não apenas de Yom Kippur, mas também se aproximando também da festa de Yom Teruah, quarta-feira que vem, que vai ser no dia 2 de outubro, em Curitiba, às 7h30 da noite, ali no Círculo Militar. Quem ainda não fez a sua inscrição, por favor, entre seu nome, para a gente poder colocar na portaria do clube, para poder ter acesso ao clube, e poder entrar lá na porta. Ah, Vai ser uma honra a gente poder, não só poder estar ofertando nosso tempo, chegar com oferta no altar, porque cada festa bíblica é um tempo de a gente adquirir a remissão do tempo, remissão de valores, e é um tempo de a gente ativar um memorial diante de Deus também. Até porque nós estamos profetizando com as ofertas que o próximo ciclo, o próximo tempo vai ser um tempo maravilhoso, vai ser um tempo de graça, um tempo de luz, um tempo de força. Então, por isso que é muito importante a gente aproveitar cada festa bíblica para celebrarmos a Deus com tudo que nós temos, ah, no sentido, não só no sentido financeiro, mas no sentido de tempo, com o nosso coração, com a nossa alegria, com a nossa devoção, com a nossa fé, e, logicamente, podemos aproximar-nos mais do Criador. Até porque a Bíblia Sagrada, a gente percebe uma coisa que é interessante, que ela tem muitas promessas para quem naturalmente celebra as festas bíblicas. E entre essas promessas, além das financeiras, logicamente, é um tempo de paz, de benignidade, um tempo de graça. A gente recebe uma graça especial para o próximo período de tempo. Então, de fato, você é fortificado em vários aspectos, inclusive na fé, que, logicamente, é uma luta para todo cristão, diária, né? Que a gente tem que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme o apóstolo Paulo declara. Queridos, essa noite nós vamos continuar, então, falando das nossas, da nossa oração. Legal. E é um dia especial hoje, porque, como nós avisamos, né? É, nós vamos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós viemos até aqui a América e nós vamos continuar hoje falando das 13 mitot, ou 13 atributos da misericórdia do Eterno, de acordo com Shemot 34 ou Êxodo 34. E eu quero começar nessa live orando junto com você. Como a gente sabe que a igreja, em concordância, em união, na verdade, a concordância no mundo espiritual ela faz uma diferença brutal. Então, eu quero orar junto com você, junto com a sua casa, junto com o seu lar, junto com a sua família. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse Shabat que o Senhor nos deu, por esse tempo de descanso, por esse dia que o Senhor nos abençoou, que nós podemos chegar perto do Senhor, que nós podemos falar contigo, Senhor Jesus, e que nós podemos sim descansarmos em Ti. Te agradecemos por esse dia maravilhoso, Pai, e de Shabat. E pedimos agora, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Pedimos a cobertura do Teu Santo Espírito, a cobertura do Teu sangue nesse momento, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento, para nós podermos entender e compreender as Escrituras através do Teu Santo Espírito. Nós pedimos isso, e pedimos a Tua presença, pedimos que cada casa seja agora tocada com a tua presença, com a tua glória, com a tua luz, com a tua paz, com a tua revelação, no nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor aceite também nossos pedidos de perdão, nosso arrependimento, nos leve através do Santo Espírito, Senhor Deus, mais perto de Ti. Nos leve mais perto de Ti, Senhor Jesus. Nós necessitamos, nós precisamos do Senhor. Sem Ti, nós não podemos fazer nada, como diz a Tua palavra. Por isso, nós precisamos e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você quiser, nesse momento, abrir Êxodo no capítulo 34. Êxodo no capítulo 34. Vamos estudar hoje esse importante texto bíblico dentro dentro dessas orações que estamos fazendo de arrependimento a Deus. E aqui, muito especialmente, está escrito sobre os 13 atributos da misericórdia em Êxodo 34, 6, 7. Deixa eu abrir aqui junto com você, deixa eu compartilhar. Peraí. Bora.
Êxodo capítulo 34, versículo 6 e versículo 7. Vamos lá. Êxodo 34, versículo 6 e versículo 7. Vou compartilhar com você meu texto. Shalom, Santos, já bem-vinda, querida. Shalom, pastor, a todos. Amém, amém. Vou compartilhar com vocês meus textos. Então, Êxodo capítulo 34, versículo 6 e 7 está escrito da seguinte forma. Olha só. E passando o Senhor por diante dele. Deixa eu falar um pouquinho antes, para a gente entender o contexto, né, que acontece esse texto bíblico, e, logicamente, a gente poder se situar melhor. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, e quebraste. Então era a segunda vez que ele estava pedindo, que ele pediu para Deus então fazer, e Deus faz de novo, logicamente, as tábuas do, da aliança, dos 10 mandamentos, porque a primeira vez ele havia ficado lá totalmente lado com o pecado do bezerro de ouro do povo de Israel. E a Bíblia continua falando que prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai. E ali eu te apresentes a mim no cimo, ou no cumo, ou no topo, na cabeça do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte. Nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem de fronte dele. Olha só, não podia nem se apacentar o gado na frente do monte. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao Monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E também Moisés tinha passado um bom tempo se arrependendo a Deus pelo povo, para que por Deus tivesse misericórdia dos pecados do povo de Israel, e assim desse nova chance para aquele povo. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E agora sim, agora vem os versículos chaves que a gente está hoje trazendo a lume, trazendo a efeito, trazendo a estudo. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, olha só, quando Deus passou por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, primeiro atributo misericórdia, clemente, longânimo, grande, extenso em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. As 3 formas de pecado estão aqui. A iniquidade, aquela forma de pecado mais profundo, que vai passando de geração para geração. A transgressão, que é um pecado com pouco de dolo, mas não é tão profundo quanto a iniquidade. E, finalmente, o pecado, que é errar o alvo. Ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então vamos lá, queridos. Misericórdia, aqui está a palavra hesed, ou seja, a bondade, a benignidade, a fidelidade de Deus para com o ser humano. É isso que significa a palavra misericórdia, esse texto bíblico no original, no Strong original. Vamos lá. Então, vamos estudar esses 3 atributos da misericórdia. Eu sair aqui, compartilhar agora de novo a nossa oração. Então, bora. Depois nós demos esse texto bíblico objeto do estudo de hoje, objeto da ministração de hoje, os 3 atributos da misericórdia são um componente especial das orações feitas por nossos irmãos judeus. Em Êxodo 34, 6 e 7, existem 3 atributos que falam da misericórdia de Deus. Por quê? 3 atributos? Porque no original, no hebraico, ele tem várias derivações. Perceba que só abrir uma palavra, ali já tem 4 derivações ou ramificações daquela palavra no original. E fora as outras palavras da longanimidade de Deus. Quando o texto em hebraico ele diz a frase vai a Abor Adonai, o Eterno passou, quando se faz essa declaração, se inclina ligeiramente, se endireita quando diz Adonai, Adonai. Em hebraico é Vaiavor, Adonai, Alpanav,
Vaiacrá Adonai, Adonai. Então, tem os três atributos da misericórdia são identificados como, primeiro, Adonai, o Hashem, o Deus, ele é compassivo antes que o homem cometa pecado. Perceba que o salmista Davi, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, ó, de longe conhece os meus pensamentos, e conhece de longe. Então, Deus, de fato, conhece até as palavras que nós vamos proferir, que nós vamos declarar. Então, por isso que esse atributo da misericórdia, ele é lançado sobre o ser humano, ele mostra um Deus compassivo antes mesmo que o ser humano cometa pecado. Segundo, Adonai, Hashem, Deus, Hashem, porque também está focando ou está se designando à pessoa de Deus. Deus é compassivo depois que o homem comete pecado. Então, apenas antes, mas é depois. E se afasta do seu mau caminho. Ou seja, mesmo o ser humano cometendo pecado, por isso que também está escrito naquela oração do Vidui, que nós nos tornamos tão pecaminosos, que nós tornamos o caminho, o retorno, a techuvá, a volta para Deus, muito mais difícil. Tamanha a distância e o desvio do ser humano, ou que o ser humano tomou. Então, aqui, Deus, ele mostra, nesse segundo tributo da misericórdia, que Deus é compassivo depois que o homem comete pecado, e também, além de se cometer pecado, que ele se afasta do seu mau caminho. E se afasta do mau caminho. Logicamente, quando ele começa a fazer a techuvá, quando ele começa a fazer o retorno para Deus. El Hashem, Adonai, Deus é misericordioso. Ou seja, Deus é um Deus na sua essência. Ele possui misericórdia. As misericórdias do Senhor Deus são a causa, graças a Deus, da misericórdia, porque são a causa de nós sermos consumidos. Rahum, outra, outra derivação da palavra misericórdia, Hashem, é compassivo. Deus é compassivo com os pobres. Outro alvo da misericórdia da pessoa, da misericórdia de Deus é, naturalmente, as pessoas menos agraciadas, menos favorecidas. Uma outra forma, uma outra derivação da palavra misericórdia é Hanum, Hashem, Deus da graça ou benevolente. Uma outra forma, uma outra derivação, uma outra face da misericórdia de Deus, a sexta forma é Erech Apaim, ou seja, lento para irar-se. Então, graças a Deus que Deus não tem um pavio curto. Lento para irar-se. Deus é Que seria de paciente. nós. Glória a Deus, né, por isso. Glória a Deus, né, Santa? Glória a Deus. Deus é paciente e não se apressa em punir o homem, esperando que ele se arrependa e volte ao caminho certo. Ou seja, ele dá um delay de tempo para o homem se arrepender, para o homem se voltar para ele. Antes de executar o juízo, é lógico que quando Deus vai executar o juízo, assim como a Bíblia Sagrada diz em vários textos bíblicos que ah, aquela terra dos cananeus, a terra dos amorreus, quando ele fala em Gênesis, quando Abraão vai visitar aquela terra, está passando por ela, Deus é claro, ele fala, puxa, Abraão, você não vai conquistar essa terra agora, mas a tua quarta geração vai voltar para cá e vai tomar posse da terra para poder dar tempo para encher a medida da iniquidade, para a terra poder vomitar e expulsar os seus habitantes. Então, de fato, olha as quatro gerações que Deus esperou para poder permitir que Abraão e sua descendência tomassem posse da terra dos amorreus. É, justamente por conta da sua paciência, por conta da sua benignidade, uma outra face da misericórdia de Deus é a Rav Hesed, Hashem, de imenso amor e bondade. Não é um amor comum, é um imenso amor e bondade. Deus ainda é benevolente com aqueles que nem sequer têm mérito, nem sequer têm mérito. O que é mérito? Aquela virtude que o ser humano faz para com Deus, aqueles pontos que você vai ganhando para com Deus, aquilo que você vai cumprindo a Torá cada vez que você cumpre a Torá, o mandamento da Torá. Logicamente, você vai ganhando uma espécie de mérito junto a Deus.
E é por isso que nós, naturalmente, nós levantamos isso nas nossas orações e pedimos, Senhor Deus, lembra e traz o teu espírito de misericórdia, ou melhor, das memórias, para que o Senhor se lembre de tudo que eu fiz enquanto eu te servi. É muito importante isso. Então, Deus é benevolente mesmo com aqueles que nem sequer têm méritos. Oitava ramificação ao face da misericórdia de Deus. Hashem. Deus é fiel. Graças a Deus que Deus é fiel, independente da nossa fidelidade. Ou mesmo quando nós somos infiéis. Porque, infelizmente, ah, é para muitas pessoas uma normalidade a infidelidade para com Deus. Realmente, ele recompensa aqueles que se esforçam para cumprir a sua vontade. Graças a Deus que Deus também é um Deus justo, porque ele vê a intensidade de quanto o ser humano, quanto você, quanto eu, nos esforçamos para cumprir a sua vontade, para cumprir a sua palavra, para cumprir os seus desígnios. Por isso que Deus é um Deus fiel e apresentaria aqui justo. A nono atributo da misericórdia de Deus, not ser hesed lalafim, Hashem, ele mantém a sua bondade até 1000 gerações. Se por um lado, as pessoas que pecam ou que essa iniquidade, ou seja, aquele pecado contínuo, profundo, aquele pecado extremamente doloso, ele atinge até a terceira e quarta geração, por outro lado, a bondade de Deus atinge até 1000 gerações. Ou seja, olha quanta graça acumulada ao longo das gerações que nós podemos naturalmente executar diante de Deus e que nós podemos ser favorecidos por Deus. Ele mantém a sua bondade até 1000 gerações. Mantém a sua bondade. Nós é avon, outra, outra graça, outra forma, outra face, outro local, outro prisma da misericórdia de Deus é que Hashem, ou Deus, ele perdoa a iniquidade ou perdoa até pecados premeditados, ou seja, aquele pecado como o rei Davi ele fez com Batseba, logicamente, mas depois de haver pecado com Batseba, quando ele premeditou a morte do seu soldado Urias, até esse tipo de pecado, graças a Deus, que é aqui denominado de iniquidade, biblicamente falando, ele perdoa esses pecados que são premeditados. Quando você, quando eu, nós premeditamos algum tipo de pecado, nós premeditamos a mentira. Oi? Ah, tá. Nós premeditamos a mentira, nós premeditamos fazer o mal, nós premeditamos a cobiça, nós premeditamos armar uma armadilha para uma pessoa, uma emboscada, mesmos tipos de pecado. Graças a Deus, Deus perdoa. Graças a Deus. 11º atributo da misericórdia de Deus, Noshe fecha, ou Noshe fecha, perdoa os rebeldes. Muitas vezes nós fomos rebeldes contra Deus. Deus foi claro na sua palavra que não era para fazer, deixou claro, e nós mesmo sabendo disso, nós fizemos. Nós, infelizmente, nós acabamos se rebelando contra a sua vontade, se rebelando contra a sua palavra. Mas graças a Deus, pelo esse atributo também da misericórdia que perdoa a nossa rebeldia. Noshe Ratá, 12º atributo da misericórdia de Deus, Hashem, que perdoa o pecado cometido sem intenção ou erro. E aqui é o pecado, ou seja, aquela, aquele desvio de conduta, aquele desvio do alvo, aquele errar o alvo. Graças a Deus que Deus perdoa o nosso pecado. Porque aqui é um pecado culposo, ele não tem um condão de ser doloso. É um pecado culposo. Queria fazer o certo, mas não fizemos. Perdão. 13º atributo da misericórdia de Deus, Naqué Hashem. Perdão. Ele limpa ou absolve o arrependido, mas não o faz para aqueles que não se arrependem de suas falhas. Só que é uma coisa tão séria que Esaú, a Bíblia diz bem claro no livro de Hebreus, que Esaú foi procurar um lugar de arrependimento, mas ele não encontrou esse lugar de arrependimento. E por isso que ele não foi perdoado. Então, Deus absolve o arrependido. Ou seja, se nós arrependemos, nós alcançamos essa graça de Deus. A Bíblia é bem clara quando ela diz
que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que Deus tem misericórdia, que possamos não só não apenas confessarmos, mas que nos dê graça, que nos ajude a deixarmos o pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos deixar o pecado. Mas não o faz para aqueles que não se arrependem das suas falhas, ou seja, necessário, naturalmente, o arrependimento para que Deus limpe, absolva, apague aquele pecado da nossa vista, do nosso pergaminho diante de Deus, da nossa vida. E aí, a oração ela se segue na Serivot. Seguimos orando, Adonai. Ah, eu quero pedir uma gentileza, você que está lendo junto comigo, você pode repetir essa palavra também quando estiver falando, para você que estiver fazendo essa oração, fazer essa oração pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar. Vamos falar juntos essa palavra, esse texto. Um, dois, três. E logicamente falando juntos, logicamente em forma de oração diante de Deus. Um, dois, três. Seguimos orando. Adonai, tu és um Deus tardio em irar-se e cheio de misericórdia, desde os tempos antigos. Tu deste a conhecer a grandeza da tua misericórdia e a tua bondade ao humilde varão Moisés, ou Moshe, e da mesma forma está escrito em sua Torá. O Eterno passou diante dele, Moshe, e este proclamou: Adonai, Adonai, tu és, primeiro Deus, segundo misericordioso, terceiro clemente, quarto tardio para, quinto a ira, sexto e abundante em bondade, sétimo em verdade, oitavo que mantém a sua misericórdia, nono para milhares de gerações, décimo perdoa a iniquidade, décimo primeiro perdoa a rebelião, décimo segundo perdoa o erro, décimo terceiro e absolve do pecado, conforme está escrito em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Continuamos orando. Tu perdoarás os nossos pecados e as nossas falhas e nos estabelecerá. Perdoe os nossos pecados e faça de nós a sua herança, Senhor. Pois está escrito, pois nesse dia ele fará expiação por você, a fim de nos purificar de todos os seus pecados. Diante do Eterno serão purificados. E ele disse: farei passar toda a minha bondade diante do teu rosto, e eu pronunciarei o nome de Adonai diante de ti. Pois eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e sou clemente com quem eu quero ser clemente. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar junto com você nesse momento, em nome de Jesus. E eu quero que você faça oração espontânea diante de Deus também junto comigo, para a gente se chegar como igreja diante do Pai, das luzes e o Pai da eternidade. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus misericordioso. E nós viemos rogar por esses três atributos da misericórdia, que seja estendido às nossas famílias, à nossa casa, aos nossos pecados, às nossas iniquidades, aos nossos erros, aos nossos dolos, Pai, às nossas rebeliões. Muitas vezes nós somos rebeldes, Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, nós erramos contra Ti. Muitas vezes nós fomos iníquos, nós fizemos um pecado, Senhor Deus, de forma premeditada. Nós agimos de forma premeditada. Nós agimos de forma dolosa. Nós concebemos o pecado, executamos nosso coração, Pai. Nós concebemos. E nós queremos pedir perdão de Ti. Também, Senhor, nós pedimos que o Senhor mantenha a sua misericórdia. Senhor Deus, e continue mantendo para a nossa geração, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor é um Deus de verdade. O Senhor é um Deus abundante em bondade. E nós precisamos da tua bondade, nós precisamos da tua misericórdia, Pai. Humildemente, Senhor Deus, nós
Nós dependemos de Ti, nós reconhecemos que sem Ti, Senhor Deus, nós não conseguimos fazer nada, Pai. O Senhor é que promove tanto querer quanto efetuar. É o Senhor que, Senhor Deus, tem o domínio de todas as situações, Pai. Tem o controle de toda a nossa vida. E nós te agradecemos pela Tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. E queremos, Senhor Deus, ser cobertos pela Tua misericórdia. Nós, nesse ano, Senhor Deus, que passou, nós muitas vezes fomos rebeldes à Tua palavra. Nós se levantamos, Senhor Deus, contra a Tua palavra, contra a Tua voz. E nós queremos pedir perdão, Pai, se arrepender. De coração. Não da boca para fora, Pai, mas de coração. E nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e clemente. E te agradecemos porque o Senhor é tardio para irar-se contra nós. Nós te agradecemos, Pai. Nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha piedade, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, nosso Senhor Deus. Nos ajude pelo poder do sangue de Jesus. Que possamos ser alvos e que possamos conhecer os três atributos da tua misericórdia. Nos ajuda a entrarmos num lugar, Senhor Deus, nos ajuda a entrarmos num lugar, Senhor Deus, de arrependimento. Acharmos lugar de arrependimento diante de ti. Nos ajuda, Pai. Pedimos que o Senhor coloque o teu Santo Espírito na nossa boca. Pedimos, Senhor, nos dê tua graça. Em no nome de Jesus. Humildemente, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero agradecer por esse tempo. Na verdade, aqui, logicamente, a gente só ministrou a respeito desses três atributos da misericórdia de Deus. Mas é lógico que nós precisamos continuar até Yom Kippur, se lembrando dos pecados que nós cometemos. E, obviamente, se arrependendo desses pecados. E falando isso de forma específica, os pecados de rebelião, os erros que nós cometemos, e as coisas que nós, de fato, provocamos Deus a ira, né? E, naturalmente, nós entristecemos muitas vezes o Espírito Santo ao longo desse ano. Então, é importante pedir para o Espírito Santo para nos ajudar a entender as nossas falhas e poder ter a chance de se arrepender, naturalmente. Quero agradecer a sua atenção, quero agradecer a vocês aqui junto conosco, que Deus abençoe. Desde amanhã, se Deus permitir, nós voltamos às 11 horas da noite. Vou gravar e vou passar isso para vocês daqui a pouco. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Shabbat Shalom, meus irmãos. Aliás, já acabou o Shabbat, né? Agora é uma nova semana, já estamos no início da nova semana. Que Deus abençoe a nova semana. Sua nova semana, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Shalom, Shalom, shalom. shalom, todo mundo. Shalom, Shalom. shalom. Shalom, shalom, pastor. Shalom, Rui. Shalom, Dairi. Shalom, William. Shalom, Natália. Shalom para a Renatinha, para o Shalom. Wellington, para Beatriz, para o Isaac. Deus abençoe. Shalom para a Esther. Deus abençoe em nome de Jesus.